Qual é que acha que é o melhor conselho que pode dar, por exemplo, a um jovem de 18 anos que sai da sua terra, por exemplo, em Trás-os-Montes e vai para o Porto à procura de uma vida melhor? Eu penso que há que ter a cabeça fria sempre. De certa maneira, nós podemos conseguir tudo o que quisermos. Temos é que ter a vontade firme e temos que lutar por ela. Porque eu, quando me propus todo o tipo de coisas, eu consegui. De certa maneira, talvez isso venha um pouco do facto de eu ter pertencido às tropas especiais, portanto, às forças especiais, fui paraquedista, em determinada altura muito crítica do nosso país, e o que é facto é que isso me deu a endurance no sentido de aguentar coisas que de outra forma seria um bocado difícil, um bocado mais difícil. Portanto, mesmo a estratégia, quando foi da polémica, foi um pouco fruto daquilo que eu tinha aprendido lá, tanto naquela unidade. Isso foi muito importante para mim também. E depois também sabe que os conhecimentos valem muito também nestas coisas. E o homem não pode ser um animal distanciado dos outros. Tem que, de facto, congregar vontades, tem que ter conhecimentos, tem que opinar, tem que trocar opiniões, e foi isso tudo que eu fiz. Naturalmente, nós conseguimos, quando foi da polémica aqui, congregar uma série de vontades de gente diversa, de todos os quadrantes da vida social portuguesa, desde fazedores de opinião, como Miguel Sousa Tavares, tantos outros que nos defenderam. E, Portanto, aí, e hoje em dia ainda defendem. sim, isso é muito importante. Portanto, Passados 18 anos. houve gente que compreendeu, mas compreendeu porque nós também fomos aos sítios. É bom ter isto em conta, porque nós, além da defesa que fizemos, nós conseguimos também veicular a nossa opinião. Isto é importantíssimo. As pessoas não podem ficar caladas, nem defender calados. Nada disso. Temos de defender, mas opinando sempre o porquê da nossa defesa. Tanto defendendo com argumentos razoáveis, fundamentados, mas defendendo sempre. E creio que também. Eu na altura tinha 2 anos, em 2002 tinha 4, por isso não vivi como muita gente viveu. Mas obviamente que falei com pessoas e vi vídeos e vi Sim, um vídeo célebre de Barrancos em peso à porta da Assembleia. claro, claro. Mas repara bem, Dani, mesmo a nossa forma de expressar é diferente. Aquilo que nós fizemos na Assembleia da República, numa de muitas vezes que lá fomos, e é bom também aqui referir que todas as vezes que fomos à Assembleia da República, todas as autarquias do Alentejo nos emprestaram os seus autocarros. Sem custos. Isto é importante. Houve aqui solidariedade. E um povo que não é solidário não vale a pena. Portanto, nós tivemos a solidariedade ativa de todos os alentejanos. Isto é muito importante, todos os municípios. E de toda a gente. Nós tivemos apoios de todo lado. É bom ter em conta que de Nimes, de Arles, de França, da América, dos Estados Unidos da América, de Espanha, nós tivemos aqui apoios de todos os quadrantes e de toda a gente. Isto é importantíssimo. Agora, dizia eu, a forma particular como nós nos manifestámos em Lisboa, na Assembleia da República, só nós, para bem, É verdade. com um carro de som, com o João Torrada à frente, então recordo isso, com a banda de música logo a seguir, tocando aqueles passadores que nos encantavam Paquito e que surpreenderam aquela gente toda de Lisboa. Eu estou a imaginar, ou seja, E basicamente com o que Paquito, claro. aconteceu foi que transformaram a Assembleia no quintalão. Não, e repara bem, mesmo a própria polícia, a Guarda Republicana, ficaram todos encantados connosco. Até os próprios animalistas que lá estavam, coitados. Às tantas, depois de lá do serviço, estavam a fazer o frete e vinham ter com gente. Mas pronto, não digo mais. Agora, aqui, há uma pessoa que eu gostaria aqui de referir, pelo que representou naquela altura também para nós todos, que foi o nosso saudoso Padre Agostinho. Portanto, é bom ter em conta que hoje muita gente já não se lembra do Padre Agostinho. Eu acho que, Mas ele que foi nunca o conheci. essencial. Foi essencial. Porque possibilitou aquela imagem da Igreja ao nosso lado. E depois, também é bom ter em conta que ele, já com aquela idade avançada, nos acompanhou em todas as visitas, em todas as reuniões que nós tivemos na Assembleia da República. Foi um homem valente e de armas, como deve ser. E que nos defendeu sempre ali até à última. Tanto mesmo nas conversas, nas reuniões com os deputados todos, ele sempre defendeu o nosso direito a ser diferentes. É bom ter isto em conta. E lhe chamaram de tudo depois, alguns, mas ele aguentava aquilo tudo. Ele era uma pessoa excelente.
Digo, e pronto, era um grande amigo também naquela altura e era um amigo de percurso também. Eu acho que nunca o conheci. Pois, mas Sei era que bom recordar faleceu esta depois imagem de eu nascer, para as mas gerações novas que aí estão, que de facto não se lembram disso. E nós daqui também, se calhar, temos esse defeito de não passar a mensagem daqueles que viveram e que lutaram muito por nós todos. e que fizeram grandes feitos. Claro, claro, claro. Mas eu penso que a gratidão deve ser uma palavra ativa sempre. Ah, sim, sim, Pois. e sempre à base do respeito. E nós aqui em Barrancos, eu penso que temos que dar esse exemplo. Estar gratos àqueles que lutaram por nós todos. Ao longo dos séculos, não é só agora Sim, nesta sim, parte. sim, não é Estou a só ver. nos E repara últimos bem, porque 30, 40 anos. Barrancos é um povo solidário e já agora deixa-me só aqui explanar duas ou três coisas. O, o conceito solidário que nós temos de tudo, dos acontecimentos ao longo da nossa história. Nós estamos aqui numa encruzilhada. Nós estamos no meio de Espanha e Portugal. E estamos aqui, nós fomos o centro de muitas guerras. Tudo passou por aqui. Desde as invasões francesas, às lutas liberais, a Guerra da Sucessão em Espanha, a Guerra Civil em Espanha, tudo isso. Portanto, a título de exemplo, só basta ver que em 500, 1400 e tal, foram os castelhanos que vieram povoar Barrancos. Portanto, vieram elementos, vieram pessoas de Cumbres, de Encinasola, de Fregenal de la Sierra, de tantos outros sítios de Espanha, e vieram aqui formar, mestiçar-se um pouco com os habitantes de Barrancos. Estão a ver? Portanto, a nossa cultura vem um pouco daí. Depois também... Está mesmo nos genes. Não Tá. é, Mas repara bem. não é só influência verbal. Sim, Não é... tudo o que acontece em Barrancos é diferente. Não é a mesma, não é o mesmo tipo de atuação em relação a quem vem. Repara bem. Quando foi das invasões francesas, houve muitos proprietários espanhóis daqui da Andaluzia que fugiram para Barrancos. 1810, 12. Estás a ver? As grandes casas que tu vês aqui em Barrancos, muitas delas vêm daí. Os nomes, os Vascos, os Garcias, etc., vêm de Almendro e de Villanueva de los Castilheiros. É bom ter isto em conta também. Depois, em 1866, quando o general Prim fugiu de Isabel II à Católica de Espanha, para onde é que foi? Para Barrancos. Chegou aqui, foi bem recebido pelo administrador do Conselho Moral, Cláudio Polido, na altura, entregou as armas a reis e cavalos e ficou aqui livre da vida. Já viram como é isto? Isto é sintomático. Não fazia ideia. Alojou-se aqui em Barrancos, ele e o seu exército, e depois daqui foram para Lisboa e salvaram-se. Em 1936, quando foi da Guerra Civil de Espanha, nos chamados ditos campos de concentração, que não o foram campos de acolhimento das Rocianas e da Coitadinha. De facto, foram milhares de espanhóis que se salvaram, republicanos e não republicanos. É bom ter isto em conta, sem olhar a questão do partido ou coisa parecida, ou cores partidárias, ou o que fosse, ou de ideologias. Nós acolhemos todos, porque antes dessa leva de refugiados republicanos, a própria Vila de Barrancos tinha já recebido os habitantes de Encinasola. Portanto, é bom ter isto em conta. Hoje, quando os nossos bombeiros são precisos em Encinasola, estão lá caídos, sem problema nenhum. Vão lá ajudar graciosamente. Ainda agora há 2 ou 3 semanas tiveram Isto é que é solidariedade ativa entre povos. Entre os nossos povos aqui. Porque nós tanto somos amigos dos de Encinasola, como dos de Oliva, como os de Valencita, ou de Frenal, ou de Jerez, ou de Arocha, ou seja, de onde forem. Nós somos amigos de toda a gente. E uma queremos coisa que nos respeitem, acima de tudo. Uma coisa que eu conto muito fora de Barrancos e que às vezes custa um bocadinho às pessoas entender é que para nós, para já, Encinasola está a 9 km e Santa Leste da Restauração está a 23. Pois. Só por aí, que é a aldeia mais próxima de Barrancos. E para nós ir a Encinasola, ir a Oliva, ir a Fregenal, ir a Aracena, não é ir ao estrangeiro, é ir... Não, é tudo nosso. E para eles igual, vir a Barrancos, Exatamente. ir a Marlejo ou a Santa Leixo, se calhar já não. Mas vir a Barrancos é outra... Não há distinção. Eu penso que o nosso espírito acaba por ser mais universal, mais aberto. Nós conhecemos isto tudo, para bem. Nós nos sentimos como é a nossa casa. Pois é. As coisas são assim. E quando vamos beber uma copa em Encinasola, que tu disseste, ou Oliva, onde seja, estamos à vontade sempre. Estamos à vontade, assim como eles, quando cá vêm. Aliás, basta ver que ao longo da história houve muitos casamentos entre nacionais daqui e dali. É bom ter isto em conta. Inclusive, nós chegámos a ter muita gente trabalhando nas minas de Rio Tinto, por exemplo, em Espanha.
E pronto, ainda hoje assiste-se a trabalhar do lado de cá e do lado de lá. Portanto, nós temos aqui trabalhadores transfronteiriços. E a propósito E o disso, oposto dói-me acontece. dói ver aqueles A blocos de fronteira. cimento na fronteira. Nós que lutamos pela abertura definitiva da fronteira de Barrancos. Que isso não Nós, aconteceu assim há antes tanto tempo. antes da ordem da Comunidade Europeia, nós rebentámos com as correntes. Era o Presidente de Guerra na altura, o alcaide de Encinasola e populares daqui e de Encinasola. Fomos lá embaixo uma madrugada e rebentámos com aquilo tudo, muito antes de ordens da própria Comunidade Europeia e do governo português ou do espanhol. Portanto, isto é bom ter em conta isto. Houve a vontade dos dois povos em quebrar correntes. E fizemos uma grande festa na fronteira, recordo-me perfeitamente, e o que é facto é que ali se uniu toda esta gente, todo este povo dos dois lados da fronteira, porque no fundo somos um povo comum, diria eu. Verdade. Assim, uma pergunta que surgiu agora aqui na minha cabeça, e eu por acaso acho que não sei responder. Qual é que acha que é a característica principal do barrancanho? Eu penso que a característica principal do barranquenho é um orgulho solidário. Nós somos orgulhosos por natureza, daquilo que é nosso, mas depois somos amigos como não há amigos nenhuns. Nós abrimos a porta da nossa casa, nós damos o que temos. Somos francos para quem vem de fora. Portanto, isto é muito importante. Mas somos orgulhosos em defender os nossos direitos, as nossas tradições, os nossos costumes. Mas quando vem alguém de fora que precisa, nós estamos aqui. Eu penso que é isso que nos define muito. É verdade. Eu acho que nunca vi nenhum povo que sabe acolher tão bem como nós. É verdade. E antes de iniciarmos a gravação, estávamos a comentar. Acho que o povo mais parecido nisso também são os Trás-Montanos. Compara-se muito. Mas é verdade, porque e eu que vivi lá 2 anos, pá, era. Eu às vezes nem consigo explicar. Hoje é na minha casa, coisas à última hora. Um ia ao frigorífico da mãe e tirava carne congelada e metíamos ali logo a descongelar, fazíamos uma fogueira depressa. Outro, se tivesse umas minis ou assim, se não, batia-se à porta do dono do café que já tinha fechado e pedíamos e ele dava e depois, pá, e para a malta que vai de fora, que acaba por ser o mais importante, porque no final de contas vamos passar, uma só pessoa pode passar uma má imagem de um povo inteiro. Claro. E eu acho que muito raramente acontece alguém que passe uma imagem menos boa. E ainda bem. E tanto é que eu ainda, o outro dia, fiz uma publicação no Facebook por causa deste ano. A probabilidade de haver feira é muitíssimo reduzida, com muita pena nossa. E eu falei exatamente nisso, que é o convívio que há o ano inteiro, mas principalmente na festa de agosto, acho que é o que as torna tão especiais. E, por exemplo, para mim, o meu momento favorito de um dia normal de feira é aquela hora e meia, 2 horas, quando as pessoas começam a ir para a praça e alguém traz uma guitarra e alguém traz um carrom Claro. e eu levo o trompete e fica a praça inteira a cantar sem inimizades, sem problemas, tudo desaparece. Claro. E, Nós somos únicos. E vamos desfrutar disto porque depois já só vamos ter para o ano que vem. Eu penso que comungamos todos do mesmo entusiasmo. Essencialmente. Eu não quero pensar sequer, parabéns Dani, não quero pensar só neste momento que não vai haver feira. Não quero pensar nisso. Ponho sempre a hipótese, ainda que remota, não sei. Depende, porque também ninguém sabe o que vai acontecer. Exato. Ninguém sabe. Pronto, eu penso que anda tudo a navegar um pouco à bolina. Portanto, depende do vento, mas o que é facto é que ninguém sabe o fim que isto vai ter. Isto da pandemia. Portanto, mas eu não quero pensar, porque basta ter em conta que a única vez que não houve feira na data prevista foi em 1914. Quando da Primeira Guerra Mundial. Exatamente, devido à má impressão que tinha causado nos espíritos o eclodir da Grande Guerra.
Mas Por acaso não passou sabia para isso. setembro. Por acaso não sabia isso. Não foi no dia 28, 29, 30, 31 de agosto, mas foi no dia 6, 10, 11, 12 e 13 de setembro. Portanto, depois passada aquela fase do choque. Portanto, eu não quero pensar que, de facto, nunca houve interrupção nenhuma na Feira de Barrancos. Mas hoje em dia já não poderá acontecer isso, porque há um decreto-lei que... Hoje em dia os decretos obriga- fazem-se em função das circunstâncias. E também, porque isto pode mudar, naturalmente, repara bem. Supõe tu que a pandemia se controla. Pois, já sei que a Praça de Barrancos não reúne aquelas condições que, pronto, Exato. portanto, é um grande aglomerado de gente e aquilo tudo, enfim. Mas eu tenho muita esperança que, de facto, as coisas ainda evolucionem positivamente e que possamos ter a nossa feira. Epá, Acredito. eu adorava, porque Acredito. é um Aliás, ano... eu penso que o sonho nunca se pode acabar. E o sonho é que manda a vida, como dizia o poeta, naturalmente, e nós temos que acreditar que aquilo que é muito nosso, que aquilo que nos distingue e nos une, não pode determinar desta forma. Pode alterar-se, sim senhor. Pode alterar-se como se alterou, devido ao que se alterou em 1914, à Grande Guerra. Se calhar estamos numa grande guerra neste momento, com contornos diferentes, que é a pandemia. Se calhar é isso que eu estou a pensar. Mas, se calhar nós deveríamos começar a pensar em função disto mesmo. Também as comissões de festas, todos nós, no fundo, porque é a comunidade, aliás, a festa sem a comunidade, a comissão de festas, é o detentor da vontade de todos os barranquenhos nessa altura. É apenas e só isso. Portanto, tem uma função importantíssima, mas quem manda é a comunidade. É o que eu penso. Sempre foi assim, sempre assim será, e eu penso que até lá ainda muita água vai correr debaixo da ponte. Eu penso que ainda haverá hipóteses, mas isto sou eu aqui possivelmente a sonhar, não sei, mas quero acreditar que sim. Eu gostava de acreditar Que o sim. sonho se torne realidade, Dani. Eu gostava de acreditar Porque que sim. faz-nos falta a feira. Pois faz. Faz-nos falta para nos devolver o entusiasmo que nós tínhamos antes. É muito importante isto. Esta pandemia veio quebrar um pouco o nosso entusiasmo. Mas eu penso que, acabando com ela, o nosso entusiasmo retornará com muito mais vigor, mais exuberante, e nós possamos também fazer aquilo que queremos. A nossa festa. Eu acho que sim. Mudando agora aqui um bocadinho o rumo da conversa, o António gosta de viajar. Adoro. Eu, para mim, viajar é conhecer novos mundos, novas culturas, é integrar-me nessas mesmas culturas. É isso que tenho feito em toda a minha vida, naquilo. Pronto, nos tempos que tenho podido, digamos. Exato, sim. Tenho sido uma pessoa muito ocupada quase sempre. Agora, Mas enquanto presidente também deve ter viajado bastante. viajei por função. Viajei na função de presidente Sim, claro, da Câmara. claro. A maior parte das, porque férias, muito poucas. Sim, sim. Férias, Não, eu estava a falar enquanto presidente. Tirava uma semana por ano, aproximadamente, e pouco mais. Pronto, mas de qualquer maneira, utilizava bem, enfim, conheci muitos países. Gosto imenso do mundo árabe, do latino-americano, dos outros. Gosto de alguma coisa, sei que são muito, muito frios. Os anglo-saxónicos. Não é bem aquilo que eu mais adoro. Mas gosto de conhecer. Por exemplo, conhecer a Itália é uma coisa louca, porque para mim Florença é um depósito de arte pura, por exemplo, em Itália. Mas se formos aos países árabes, desde Tunis, com o Museu do Bardo, enfim, o Egito, com o Cairo, fantástico, com tudo, as pirâmides, Marrocos, etc., Argélia, pronto. Qual é que foi o sítio que mais adorou e que, se eu agora lhe dissesse que de todos os sítios que já visitou só podia voltar a um, qual é que escolhia? Bom, eu escolhi a Itália outra vez. Itália. Sim, porque Itália é o depositário fiel do mundo romano. É bom ter isto em conta. Não houve civilização tão pujante, tão criativa como os romanos. E tão agregadora também de coisas dos outros. Pois, é bom ter isso em conta. conquistador. Basta ver os obeliscos e outras coisas mais que vieram do Egito e de outros sítios, não é? Basta ver, mas o que é facto é que aquilo é um repositório de cultura e arte. Enfim, estão ali plasmadas, diria eu, quase todas as culturas do mundo. Desde a China... E muitos primórdios da nossa, não é? Sim, naturalmente. Nós podemos ver muito o que somos hoje através dos romanos. Se bem que nós somos um país rico também. Sim. Aliás, eu penso que nunca chegaremos a conhecer o país totalmente. Portanto, nós...
Eu tenho viajado muito pelo nosso país também, por Espanha também, naturalmente, mas aqui no nosso país ainda não falta conhecer muita coisa. Ainda espero ter a oportunidade. Já foi às Fisgas de Ermelo? Não. Mondinho de Basto. Não. Eu depois mostro. Essa parte Eu já lhe falhou. mostro. Eu já lhe mostro. E como dizias tu e bem, de facto, o Trás-os-Montes é tão parecido ao Alentejo. É incrível. Na sensibilidade daquela gente, na forma como tratam quem vem de fora, tudo. Porque o Norte é o Norte e Trás-os-Montes é Trás-os-Montes. São diferentes. Se bem que há coisas boas em todas as regiões deste país, agora o que eu penso é que nós, alentejanos, temos uma cultura tão própria. É que nós a brincar dizemos tudo tão sério. É verdade. Nós, com uma anedota, definimos cabalmente o que nos vai na alma e queremos passar aos outros e até adjetivamos os outros. É bom ter isto em conta. Somos muito inteligentes. É verdade.